17ª sessão ordinária de 2014 discute saúde pública da cidade. Câmara promove audiência pública para tratar a situação do idoso. Falta de chuva traz aumento na conta de luz. Quem deixar de assinar a carteira da empregada doméstica vai pagar multa. É daqui a pouco no Câmara Notícias. Olá! A 17ª sessão ordinária que aconteceu na última terça-feira, dia 8 de abril, na Câmara dos Vereadores de Osasco, teve uma forte discussão sobre saúde pública da cidade. Também abordou a dengue e a reforma do pronto-socorro do Jardim da Abril. Na sessão foram aprovadas 3 moções. A primeira, apresentada pelo vereador Josias da Juco, em congratulações aos participantes, produtores e coordenadoria da mulher e promoção da igualdade racial pela realização da 4ª edição do concurso Beleza Negra Osasco 2014. Outra moção aprovada foi de autoria do vereador De Paula, em congratulação a Santa Sé pela canonização do Padre Anchieta. E a terceira moção aprovada no dia foi a de autoria da vereadora doutora Andréa Capriotti, em congratulação à comitiva Esculacho. Quem abriu a tribuna foi o vereador Sebastião Bognar, que criticou a prefeitura pelos entulhos encontrados na cidade. O ideal seria que a prefeitura retirasse aquele entulho sem que a Câmara precisasse falar, porque não é a função da Câmara ficar pedindo para retirar entulho. O vereador ressaltou ainda a questão da dengue e citou uma matéria do jornal Diário da Região sobre o aumento de casos da doença na cidade. Osasco fechou o primeiro trimestre de 2014 com 338 casos da doença. Número 345 vezes maior ao registrado em igual período do ano passado. Ainda na questão de saúde pública, o vereador Jair Assaf fez um apelo ao prefeito Jorge Lapas para que celebre convênio entre médicos e clínicas particulares para atender melhor os pacientes da cidade. A prefeitura tem mais de 500 milhões para gastar esse ano na Secretaria da Saúde. Se a prefeitura conseguisse gastar 20% apenas com as clínicas e consultórios particulares, seria 100 milhões que nós estaríamos injetando na rede de saúde particular em Osasco para melhor atender a nossos pacientes, os nossos doentes. Os vereadores Rogério Lins e Andréa Capriotti falaram sobre a limpeza e manutenção do centro de convivência da Vila Yolanda e chamaram a atenção dos munícipes para que cuidem do local e não joguem entulhos, no sentido de que se evitem focos de dengue. E o vereador Alex da Academia também ressaltou o assunto da dengue, mas dessa vez no conjunto dos metalúrgicos, e pediu para que a prefeitura crie alguns métodos de conscientizar a população sobre a importância de receber em casa os agentes de saúde. O líder do governo na Câmara, o vereador Aloísio Pinheiro, esclareceu todas as manifestações sobre a dengue. É que 90% dos focos existentes do mosquito estão nas residências. Olha só, estão nas residências. Em alguns bairros temos uma recusa de 60%. Olha só, onde o agente não é autorizado a entrar na residência. Veja o dado preocupante. Onde está 90% do problema, 60% das pessoas estão colocando dificuldades para o agente ter acesso à sua moradia, aos espaços do seu terreno. Ainda sobre o assunto de saúde pública, o vereador Rogério Lins falou sobre a obra do pronto-socorro do Jardim da Abril.
Antes existia uma reclamação aqui, não concluem a obra do pronto-socorro do Jardim da Abril. Agora tem uma nova empresa que ganhou uma nova licitação, que é a Provence, está atuando na obra. Eu não entendi ainda agora o que está acontecendo, porque eu acho que a gente acho que todos os vereadores aqui torcem para que esse equipamento público seja entregue para a nossa população, porque não é só uma etapa de conclusão de obra. Muito mais do que isso, nós vamos ter que depois fiscalizar lá o bom funcionamento, se vai ter médicos, enfermeiros, profissionais e equipamentos para bem atender a nossa população. E o vereador doutor André Sacco afirmou que ali é uma retomada do pronto-socorro e não simplesmente uma reforma, como a prefeitura alega. Nós queremos que termine sim o pronto-socorro porque ele é importante para toda a cidade. Começou na gestão do Dr. Celso Gílio, essa é verdade, começou na gestão dele. Da parceria, financiamento na gestão do Dr. Celso. O Emílio ganhou a eleição, já estão no poder há 9 anos e não foram competentes para terminar. E agora coloca que está reformando um pronto-socorro que nunca terminou. Em defesa do governo, o vereador Aloysio Pinheiro disse que a obra começou errada antes mesmo da gestão do ex-prefeito Emídio. Uma coisa começou errada, para consertar demora e custa dinheiro. E depois de uma intensa discussão, o presidente da Câmara, Antônio Toniolo, pediu a palavra e se manifestou sobre o assunto. Na verdade, essa obra do pronto-socorro ali do Jardim da Abril foi justamente o que aconteceu. Ela começou realmente na administração anterior ao Emídio, do Celso Gílio. Estive lá, inclusive, quando foi iniciada. Por diversas vezes ela foi retomada e não foi concluída. Mas justamente por quê? Por ser uma obra de grande vulto que foi contratada por um preço inferior ao necessário para a execução dessa obra, que acabou sendo inviabilizado. Toniolo terminou sua fala citando a importância do pronto-socorro para a cidade. As sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 15 horas, no plenário Tiradentes, e elas são abertas ao público. Além disso, você pode assistir pelos canais 9 ou 16 da operadora Multivia e pelo canal 7 da NET Digital. As sessões também são transmitidas ao vivo pelo site osasco.sp.leg.br. Nesta quinta-feira, dia 10 de abril, logo após a sessão ordinária, que começa às 15 horas, a Câmara realizará uma audiência pública às 19 horas, para discutir o tema Envelhecer com Dignidade e Respeito. A audiência também é aberta ao público. O evento é organizado pela Comissão Legislativa do Idoso, do Aposentado, do Pensionista e dos Portadores de Necessidade Especial, presidida pelo vereador Jair Assaf, juntamente com o Instituto Proteger de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Entre os tópicos a serem abordados, a neutralidade da velhice e o direito à dignidade e ao respeito. A gente vai ter no futuro muitos idosos e a gente tem que saber como cuidar deles, como cuidar de nós, né, que seremos todos idosos daqui a alguns anos. Então a gente quer levantar essa problemática, porque o Instituto Proteger acredita que quando a gente conhece a nossa realidade, a gente consegue transformá-la. A audiência será aberta a toda a população, que pode participar enviando dúvidas, críticas e sugestões à mesa dos trabalhos. Pode ser pessoalmente ou pela internet. É natural ser idoso, assim como é natural ser criança, e eu espero que todo mundo possa vir e participar conosco, levantar suas questões, trazer questões novas, para que a gente possa tanto cobrar das autoridades públicas, quanto também encontrar um caminho para que a população saiba como cuidar dos idosos e as entidades que cuidam dos idosos saibam qual o caminho que tem que seguir também. No dia 11 de abril acontecerá um fórum para discutir a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E os sindicatos da cidade já têm se mobilizado para isso. Com o objetivo de difundir as melhores práticas no cumprimento da lei de cotas e as tendências da fiscalização trabalhista, das decisões judiciais e do legislativo para a inclusão de trabalhadores com deficiência nas empresas brasileiras, o Espaço da Cidadania e seus parceiros pela inclusão realizam o Fórum Lei de Cotas e Trabalho Decente para a Pessoa com Deficiência. Que contratar pessoas com deficiência
não se trata de uma opção ou de uma ação de benemerência por parte das empresas, mas sim de uma obrigação legal, que é exemplo de tantas outras, tem que ser cumprida. Este fórum acontece durante a realização da 13ª REATEC, Feira Internacional de Reabilitação, Inclusão, Acessibilidade e Esporte Adaptado. A entrada é gratuita e oferece oportunidade para as pessoas que atuam no mundo do trabalho possam descobrir as tecnologias de acessibilidade que derrubam mitos e preconceitos sobre deficiência e trabalho. E após o intervalo, conheça a massagem que acalma os bebês e falta de chuva aumenta a conta de luz. É daqui a pouquinho. Raquetinha, 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 raquetinha. Adoro raquetinha. Vou pegar a raquetinha pra bater na bolinha. Câmara Notícias está de volta e agora vamos falar de educação. O objetivo do Saresp é medir e avaliar o nível de educação dos alunos da rede pública estadual aqui de São Paulo. Bom, e segundo alguns resultados, a matemática está por baixo. Os níveis de proficiência são organizados a partir da pontuação dos alunos nas provas de português e matemática no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o Saresp. São 4 níveis, abaixo do básico, básico, adequado e avançado. A Secretaria de Estado da Educação considera como suficiente o desempenho dos alunos que fiquem entre os níveis básico e avançado. A proporção de alunos que ficaram no pior nível de proficiência, abaixo do básico, aumentou tanto no ciclo 2 do Fundamental, no 6º ao 9º ano, quanto no médio em 2013 e 2012. No Fundamental, 30% ficaram no patamar. São alunos com dificuldades de organizar em sequência os episódios principais de enredo e conto e fábula. Já no ensino médio, 39% estão nesse nível mais baixo. Com esse desempenho, um aluno do 3º ano não consegue, por exemplo, distinguir um fato da opinião sobre esse mesmo fato em um artigo opinativo. Em matemática, a proporção de alunos do nível mais baixo caiu nos anos finais do fundamental e no médio. Segundo dados da Secretaria, 16% dos alunos do 5º ano estão nos níveis baixos do básico em português. Em matemática, o índice é de 26% no nível baixo. A partir deste ano, a pasta divulgou dados de avaliação no 2º ano, em que 94% dos alunos estão entre os níveis básicos e avançados em português, o que representa, segundo o governo, que sabem ler e escrever. E quem não gosta de uma boa massagem? Ela relaxa e estimula. Você vai ver agora dicas de profissionais para massagens relaxantes que prometem aliviar a dor dos bebês e também criar um vínculo maior entre pais e filhos. Confira. A massagem e o carinho são importantes para o desenvolvimento saudável de qualquer criança. Uma técnica que, além de relaxar, aumenta o vínculo entre mãe e filho é a massagem para bebês. A gente divide esses efeitos em fisiológicos, psicológicos e psicomotores. Então, fisiológicos, além do relaxamento, ele vai ganhar peso, ele vai melhorar a respiração, a circulação, o sono. O Oriente descobriu há milênios que o toque é essencial para o desenvolvimento integral do ser humano. Pouco a pouco, nossa civilização foi descobrindo que carícias fazem bem ao corpo e à alma, e que quanto mais cedo tem início, melhor. Foi pensando na importância da estimulação tátil desde os primeiros dias de vida que a americana Eva Rachel criou uma massagem para bebês, o toque da borboleta. Que é a única técnica de massagem que não usa óleo. Todas as outras técnicas utilizam óleo. A avó da pequena Alice, Elizabeth Natalina, não conhecia, mas aprovou a técnica. Eu não conhecia. Eu sempre em casa faço nos pés. Agora eu vou fazer na Alice direto.
Para fazer a massagem em bebês, algumas precauções são necessárias, como evitar fazer massagem logo depois de alimentar a criança, pois toda a sua energia está focalizada na digestão ou quando ela estiver com muita fome. Antes ou depois do banho é um bom horário. O que a gente sempre orienta é que a gente jamais perca o contato com o bebê. Eu jamais devo tirar as duas mãos do bebê durante a massagem, porque isso dá uma sensação de que ele perdeu a referência dele. Então, sempre manter as duas mãos em contato, eu desço uma mão, deslizo uma mão, mantenho em contato com o bebê e volto a outra. Os pais devem intensificar o contato visual, verbal, ou seja, conversar e brincar bastante com a criança. A estimulação tátil através do colo, carinho e da massagem é uma boa forma de aumentar esse vínculo. E após o intervalo, falta de chuva traz aumento na conta de luz. E presidente Dilma Rousseff sanciona a lei que prevê multa para quem não registrar a empregada doméstica. É daqui a pouquinho. E aí, turma? A noite tá só começando. Ué, cadê o Neto? Ah, ele tá ali. Xiii, não parece nada bem. E aí, Neto, o que tá pegando? Ô, Rolo, tô bebendo pra tomar coragem. E desde quando você precisa disso? Eu sou tímido, tô afim de chegar numa pessoa que tá aqui. O Neto é um gatinho. O álcool é uma droga, cara. Só que é uma droga legalizada. Quando a galera bebe muito, começa a ficar dependente do álcool, sacou? Aí, dorme demais, vacila com o horário do trabalho e começam a pintar vários problemas de saúde, cara. Ei, pera aí, Neto, onde você vai? Falar com ela. Oi, gracinha, tá afim de sair comigo? Bêbado desse jeito, nem pensar. Vambora que você tá dando vexame, cara, e nem pense em dirigir desse jeito. Foi mal ontem, eu bebi demais. Me dá mais uma chance. Tá, mas só saio com você se me prometer nunca mais encher a cara. Eu prometo. E o time Sub-20 do Grêmio Osasco segue na preparação para o Campeonato Paulista Sub-20 que começa no próximo mês. Confira. A gente está aqui com o Vinícius, treinador do Sub-20 do Grêmio Osasco, ele vai falar um pouco sobre a preparação do time e sobre esse jogo. Vinícius, sua análise sobre esse jogo-treino aqui, esse amistoso contra o Ecos. Um jogo importante, né, dentro da nossa preparação aí para o Campeonato Paulista Sub-20. Nós precisamos manter o ritmo competitivo, né, da nossa equipe. Então, uma oportunidade como essa de fazer um jogo-treino, a gente acaba elevando bastante o nosso desempenho, né? Nós estamos numa rotina pesada de treinamentos, né, visando o Campeonato Paulista e alguns jogos-treinos como que aconteceu hoje para justamente proporcionar uma competitividade maior para os nossos atletas, né. Foi um teste importante, né, o Suzano é uma equipe também bastante interessante, bastante aguerrida. A gente fez um bom jogo aqui nessa manhã de sexta-feira. Nós estamos trabalhando forte na questão da consolidação da nossa ideia de jogo, né, do nosso modelo de jogar. Nós temos uma forma e uns conceitos bastante interessantes propostos pela nossa coordenação técnica, né? O nosso coordenador hoje da base é o Maxandro, então nós estamos trabalhando muito no desenvolvimento desses conceitos e desses princípios de jogo, né? E vem evoluindo bem, né? Estamos aí há um mês da competição, a gente vem numa evolução interessante e a gente espera no dia 10 aí estar com esse modelo de jogo bastante adiantado aí para poder fazer uma boa participação nesse Paulista Sub-20. E o impacto da falta de chuva dos últimos meses começou a atingir o bolso do consumidor. A partir da terça-feira, dia 8 de abril, as contas ficam mais caras em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. A falta de chuva dos últimos meses no Sudeste e no Centro-Oeste já está impactando no bolso do consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a partir desta terça-feira, dia 8 de abril, haverá um reajuste na conta de luz residencial em São Paulo, Minas Gerais e em Mato Grosso. Cerca de 13 milhões de pessoas devem ser atingidas. O aumento será de 16,46% em São Paulo, 14,24% em Minas Gerais e de 11,16% em Mato Grosso. Um dos motivos foi a pouca chuva no verão, que derrubou os níveis dos reservatórios de água. Foi necessário aumentar o uso das usinas termoelétricas, que tem custo de produção maior do que o das hidrelétricas. O tempo não deve ajudar muito. O período seco se aproxima e as contas de luz
podem aumentar ainda mais. A presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que prevê multa para quem não registrar a empregada doméstica em carteira. A lei foi divulgada no Diário Oficial da União e entra em vigor em 120 dias. A lei veio com um veto. A presidente rejeitou o trecho que estabelecia que o valor das multas a serem aplicadas pelas varas do trabalho seria revertido em benefício do trabalhador prejudicado. A multa pela falta do registro na carteira será fixada com base em valores previstos na CLT, o que deve girar em torno de R$ 294, valor que deverá ser elevado em pelo menos 100% segundo a lei. Esse percentual, no entanto, poderá ser reduzido se o tempo do serviço for reconhecido voluntariamente pelo empregador, com a efetivação das anotações pertinentes e o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas. A nova lei diz que a gravidade da infração será avaliada levando em conta o tempo de serviço do empregado, a idade, o número de empregados e o tipo da infração. O texto indica que o governo pode esclarecer a população sobre a aplicação da multa por meio de campanha publicitária. Câmara Notícias fica por aqui. Eu sou Renato Bueno e vejo você na próxima edição. Até lá!